Meu nome é Fernando e vou contar sobre minha experiência. Hoje tenho 37 anos, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 15, durante uma viagem com meu pai para visitar meus avós. Meu pai cresceu em uma fazenda em Cuiabá e pouco depois de conhecer minha mãe, se mudou para uma vila não muito distante do município. A estrada que levava até a fazenda dos meus avós era quase toda de terra, exceto por algumas pontes que atravessavam córregos. Era época de chuva e nos últimos dias havia chovido muito, deixando as estradas em péssimo estado. Uma viagem que normalmente durava 1 hora podia levar até 3, devido à lentidão com que avançávamos. Além disso, os córregos transbordavam, os rios se enchiam e às vezes não dava para passar. Lembro-me que naquele dia meus pais tinham brigado. Não sei exatamente o motivo, mas não era novidade. Brigavam dia sim, dia não. Naquela tarde a discussão foi mais intensa que o normal, e meu pai saiu de casa, subiu em sua caminhonete e foi embora. Eu fui atrás dele. Não gostava de ficar em casa porque minha mãe continuava discutindo com todo mundo e não queria que ela descontasse em mim. Entrei no banco do carona e meu pai ligou o carro. Ele disse que iríamos para a casa dos meus avós. Eu sabia que o clima estava ruim, então fiquei calado. Meu pai não parecia de bom humor nem disposto a conversar. Naquele momento, não estava chovendo, mas as nuvens no céu estavam muito escuras. Parecia que a chuva começaria logo e eu não estava errado. Não havíamos avançado mais de 1 hora quando a visibilidade à nossa frente ficou quase nula. A chuva era tão intensa que mal conseguíamos ver o caminho e não havia outros veículos na estrada. Estávamos sozinhos. As gotas batiam no teto da caminhonete e os solavancos dos buracos me faziam balançar de um lado para o outro. Eu olhava para o meu pai e ele ainda parecia irritado, mas não tanto quanto ao sairmos de casa. Era isso que eu admirava nele. Ele nunca dizia nada, apenas ficava em silêncio, imerso em seus pensamentos. Avançamos. Eu conhecia o caminho de cor e salteado e sabia que havia uma mini ponte à nossa frente, mas ela tinha desaparecido. A chuva a havia levado. Só conseguíamos ver a água correndo furiosamente abaixo. Meu pai, um pouco nervoso, disse que precisaríamos voltar. Era impossível passar. Acho que foi nesse momento que ele percebeu o quão delicada era a situação. Foi difícil dar meia volta e retornar para casa, pois as estradas estavam muito ruins e ele tinha medo de ficarmos presos. Após alguns minutos, ele conseguiu virar e começamos o caminho de volta. Mas não contávamos que a ponte que havíamos cruzado 15 minutos antes também tivesse caído. Meu pai tentou se acalmar, encostou a cabeça no encosto do banco e suspirou. A chuva já não era tão forte quanto ao sair de casa, mas não havia como atravessar, nem mesmo a pé. Tínhamos que esperar por ajuda, e a noite começou a cair rapidamente. Logo estávamos na escuridão. As nuvens também não ajudavam muito. A única iluminação vinha das luzes internas e externas da caminhonete. Meu pai estacionou no meio da estrada, procurando uma área onde estivéssemos um pouco mais seguros. Ele me aconselhou a reclinar o banco e tentar dormir, e eu obedeci. Poucos minutos depois, com o som da chuva, acabei adormecendo completamente. Algum tempo depois, acordei. Meu pai estava roncando alto. Olhei para o lado. Ele tinha o rosto ligeiramente inclinado e os braços cruzados. Lá fora, a chuva tinha diminuído. Até dava para ver algumas estrelas no céu. Meu pai havia apagado as luzes, o que as tornava ainda mais visíveis. Antigamente parece que era diferente, e isso era comum naquela época do ano. As chuvas podiam causar um caos num momento, e em poucas horas o céu noturno ficava limpo, como se nada tivesse acontecido. Fazia frio. Procurei alguns cobertores no banco de trás, mas não havia nada. De repente comecei a ouvir um som estranho à distância. Ele se misturava com o barulho dos sapos e da água ao longe.
Pensei que talvez fosse o vento, então voltei a me deitar no banco, tentando dormir mais um pouco. Mas o som ficou mais alto, mesmo com os vidros fechados e as portas trancadas. Era mais claro, como se estivesse se aproximando. De fato, percebi que parecia um chorinho, algo que me lembrou o choro do meu cachorro quando machucou a pata, mas dessa vez o som era mais humano. Não sei explicar. Só sei que parecia como se alguém estivesse chorando. Senti um desconforto no estômago e uma sensação pesada no pescoço. Na estrada, à frente da caminhonete, o caminho desaparecia em uma curva e atrás de nós seguia reto até chegar à ponte de madeira que havia caído. Pensei em acordar meu pai, mas ele continuava roncando, e o mais provável era que não fosse nada sério. No entanto, juro que aquele choro estava vindo em nossa direção, se aproximando muito rápido. Abri os olhos e olhei para a frente. Após alguns segundos, vi uma figura saindo da curva. Parecia uma pessoa. De longe parecia muito alta, talvez do tamanho do meu pai. Logo percebi que era uma mulher. Deduzi isso, pois seu cabelo era comprido. Ela se movia de um jeito estranho. Não balançava, como se não estivesse tocando o chão. "O que é isso?" disse meu pai em tom baixo. Eu não respondi e encostei toda a minha costa contra o banco. Não estou mentindo quando digo que estava me borrando de medo. Sem pensar duas vezes, ele acendeu os faróis da caminhonete e iluminou completamente a sombra no caminho. Aquela coisa era horrível. Tinha o rosto sem forma. E com isso quero dizer que não consegui distinguir seus olhos, nariz ou boca. Era como se algo pesado tivesse caído sobre ela. Ele apagou rapidamente as luzes, deixando-nos no escuro novamente. Nem preciso dizer que aquilo não era uma pessoa. Tinha o corpo de um humano, mas era impossível que fosse um. Aquela coisa estava andando ao lado da caminhonete e não demoraria muito para passar perto da minha janela. Nem meu pai nem eu falamos nada. Ambos permanecemos em silêncio. Ela se aproximava muito lentamente e aquele grito era de partir o coração. Podia vê-la se movendo através do vidro e percebi que a forma dos seus ombros era desigual. Juro que pensei que ela iria parar e tentar entrar, mas isso não aconteceu. Aos poucos, a sombra passou direto. De qualquer forma, senti como se o tempo tivesse parado. Meu pai também estava nervoso, mas eu sentia meu corpo inteiro tremendo. Em tom baixo, ele me disse para me acalmar e tentar manter a calma. Aos poucos, a mulher nos deixou para trás, mas mesmo à distância, o som era aterrorizante. Arrepiava o corpo inteiro. Nenhum de nós disse nada. Ficamos em silêncio até que ela desapareceu. Quando o dia amanheceu, já era possível ver a maior parte das pedras, mas ainda era perigoso atravessar. As pessoas das vilas ao redor improvisaram uma corda de um lado ao outro para se movimentar. Foi por esse meio que conseguimos chegar ao outro lado. Um dos fazendeiros que conhecia meu pai nos levou até a casa em sua caminhonete. Minha mãe estava muito preocupada. Digamos que isso serviu para aliviar a tensão entre eles e fazer com que esquecessem a discussão que tiveram. A história de que vimos algo paranormal se espalhou rapidamente entre meus tios e primos. Foi uma história que abriu espaço para outros testemunhos. No entanto, pode ser a história que for, nada me dá mais medo do que a coisa que presenciei. Era um som que arrepiava a pele por completo. Eu tive problemas para dormir por vários dias. Tinha medo de lembrar do rosto daquela mulher. Passei quase 2 semanas dormindo no quarto do meu irmão mais velho. Tinha medo até mesmo de ficar sozinho na sala quando apagavam as luzes. Pelo menos meu pai me entendia. Ele também tinha visto aquela coisa. Sabia que era real e que eu não estava inventando. Escrevo para que possa compartilhar meu relato com os demais.
Veja bem, me casei com uma colombiana, e aqui existem algumas lojas em casas que vendem objetos de segunda mão, como uma espécie de venda de garagem. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, quando nos mudamos para uma nova casa. Era um apartamento muito bonito, com uma localização ótima. Um dia, enquanto explorávamos o bairro, caminhando por algumas ruas, vimos que em frente a uma casa e parte da garagem estavam vendendo objetos a preços baixos, conforme indicava um cartaz. Nos aproximamos e fomos recebidos por um homem de cerca de 40 anos, muito simpático. Os itens à venda eram variados: decorações para a casa, roupas, utensílios de cozinha, brinquedos, entre outros. Parecia que a maioria das coisas era dele. Algumas eram antigas, outras mais recentes. Acabamos comprando 2 brinquedos para nosso filho, uma luminária para o quarto e um jogo de 4 pratos que ainda temos. Ao pagar, vi ao fundo da garagem uma pequena estátua de um guerreiro indígena. Media cerca de 1,20 m e eu achei maravilhosa. Parecia antiga, mas bem conservada, com detalhes realmente impressionantes. Perguntei ao vendedor se também estava à venda e ele disse que sim, mas por um preço muito baixo. Explicou que era barato porque a base da estátua estava danificada, mas ainda se mantinha de pé. Como minha esposa também gostou, decidimos comprá-la. Para nós era como uma espécie de boas-vindas ao novo lar. Além disso, meus pais sempre disseram que essas figuras protegiam a casa, o que me deixou ainda mais convencido. Coloquei a estátua perto da porta principal, próxima à sala. Tudo estava normal na primeira semana, até que uma noite meu filho nos acordou. Ele tinha 4 anos na época e estava na porta do nosso quarto, esfregando os olhos. Perguntamos o que havia acontecido e ele respondeu que o índio não o deixava dormir. Achamos estranho, porque ele nunca tinha demonstrado medo da estátua, mesmo ficando sozinho na sala onde ela estava. Lhe peguei no colo e expliquei que não precisava ter medo, que a estátua estava ali para cuidar da casa e nos proteger enquanto dormíamos. Porém, meu filho disse calmamente que, naquela noite e na anterior, o índio o acordou batendo em seu braço com uma lança. Ele dizia que era um pedaço de pau que usava para atingi-lo. Minha esposa e eu dissemos que devia ter sido um sonho, e ele voltou a dormir tranquilamente. Nos dias seguintes, meu filho não mencionou mais nada sobre isso. Ele continuava brincando na sala, sem medo da estátua. Contudo, cerca de 5 noites depois, ele entrou correndo no nosso quarto, gritando e chorando. Dessa vez, não bateu na porta, apenas entrou. Ele segurava o braço, que tinha pequenos cortes com um pouco de sangue. Não era muito, mas não fazia sentido que algo assim acontecesse. Perguntamos nervosos o que tinha acontecido, e ele respondeu que o índio o tinha picado no braço com a lança. Quando vi as marcas, percebi que não poderiam ser picadas de inseto. Eram cortes pequenos, mas profundos. Enquanto minha esposa lavava o braço dele no banheiro, fui até a sala. Não sabia o que esperava encontrar, mas senti que precisava verificar a estátua. Ao chegar lá, senti um frio na barriga. No chão, vi pequenas pegadas, como de pó, indo do corredor dos quartos até onde estava a estátua, e entre as pegadas, algumas gotas do sangue do meu filho. Olhei para a estátua, que parecia me encarar. Mesmo sendo impossível que aquilo tivesse se movido, algo parecia muito errado. Peguei a estátua, a levei para fora e a joguei no chão, quebrando-a em pedaços. Depois a coloquei na lixeira, garantindo que fosse descartada de vez. Convencemos nosso filho de que tudo tinha sido um sonho e que ele devia ter se arranhado enquanto dormia. Com o tempo, as coisas se acalmaram. Nunca mais tocamos nesse assunto, pelo menos até alguns anos depois, quando contei à minha esposa sobre as pegadas e o sangue que limpei. Ainda hoje, não conseguimos explicar o que aconteceu, mas desde então, nossa casa voltou a ser tranquila.
Infelizmente, tive que voltar a morar com minha família após o meu término mais recente. Ele e eu estávamos morando juntos em um apartamento que alugamos em Boston. Um pequeno conselho: nunca assine um contrato de aluguel com alguém com quem você começou a namorar recentemente. Ele não era a pessoa que eu pensei que fosse. Meus pais moram no oeste de Massachusetts, e quanto mais para o oeste você vai, geralmente mais rural fica. Eu não sou muito fã de áreas rurais. Prefiro estar em uma cidade grande ou próxima a ela, especialmente porque ainda estou na casa dos 20. A área onde meus pais vivem é super entediante. Espero que minha estadia aqui seja temporária, até eu encontrar outro apartamento que possa pagar sozinha. Tive que voltar a trabalhar no centro de atendimento de urgência, onde trabalhava antes de me mudar. Eles me receberam de volta animadamente, mesmo que seja apenas temporário, até eu me mudar novamente. A desvantagem desse trabalho, no entanto, é que geralmente faço os turnos menos desejáveis, ou seja, o turno da madrugada. Embora os turnos sejam fáceis, são entediantes e bagunçam totalmente meu sono e minha vida social. Não que minha vida social aqui seja das melhores. Depois dos meus turnos, às vezes paro para o que considero meu jantar. Geralmente algo de restaurantes de comida para viagem, já que pouca coisa está aberta nesse horário. Hoje de manhã saí às 4 horas e fui a uma loja de comida saudável que abre nesse horário e que serve vários tipos de lanches. Parei lá e peguei um sanduíche de frango e uma salada que eu comeria quando chegasse em casa. Também precisei parar para abastecer o carro, então fui até o posto local, um dos poucos postos abertos nesse horário e que ficava no caminho de casa. O estacionamento desse posto é enorme, mas raramente vejo outros carros lá, mesmo durante o dia. Entrei para pagar em dinheiro, para economizar um pouco no cartão. Quando voltei para a bomba, vi que havia outro carro lá agora, um sedã azul. Um homem saiu do carro enquanto eu caminhava até a bomba. Assim que comecei a abastecer, notei que ele também começou. Ele travou a alavanca para que o combustível continuasse saindo, sem ele precisar segurá-la, e então veio até mim e disse: "Quer ver um truque engraçado?" Eu odiei essa interação imediatamente. Mesmo assim, por algum motivo, respondi: "Que truque?" Ele começou a fazer aquele velho truque bobo de fingir que estava tirando o próprio dedo com a outra mão, apenas dobrando o dedo para baixo. Ele continuava olhando para as mãos e depois para mim, com uma expressão meio sarcástica, como se soubesse que o que estava fazendo era estúpido. Eu dei uma risada falsa para ver se ele ia embora, mas ele não parava. Continuava fazendo o truque, mesmo depois de eu desviar o olhar e tentar fingir que não estava mais notando. Quando senti o clique da bomba indicando que o tanque estava cheio, fiquei aliviada. Rapidamente coloquei a alavanca de volta na bomba e entrei para pegar meu troco. Quando saí, o homem não estava mais à vista, mas o carro dele ainda estava lá, e a mangueira ainda estava abastecendo o veículo. Não quis ficar ali para chamar a atenção dele de novo. Entrei no meu carro e, só por paranoia, olhei para o banco de trás para ter certeza de que ele não estava escondido lá. Então tranquei as portas e segui para casa. Cheguei em cerca de 5 minutos. Estava animada para comer meu lanche, então peguei a chave embaixo da pedra falsa, destranquei a porta e rapidamente devolvi a chave ao seu lugar. Tranquei a porta assim que entrei e fui em silêncio direto para a cozinha, tentando não acordar meus velhos. Enquanto estava comendo, ouvi a porta da frente sendo destrancada e depois abrindo e fechando. Parei de mastigar e fiquei imóvel para ouvir. Com a boca cheia, chamei: "Mãe? Pai?" Sem resposta. Não ouvi passos nem nada. Corri para o quarto dos meus pais e entrei de repente, horrorizada ao ver que os dois estavam na cama e acordaram com minha entrada brusca. Disse, em pânico e bem baixo, que alguém tinha acabado de entrar na casa. Meu pai saltou da cama e desceu as escadas rapidamente.
Fui atrás com cautela. Ele acendeu todas as luzes dos cômodos e foi verificar a chave reserva, que havia sumido. Meu pai começou a checar cada cômodo da casa e nisso decidi olhar embaixo da mesa de jantar. Lá estava o homem do posto, escondido. Minha mãe e eu começamos a gritar. Meu pai entrou em luta com ele e depois de muito esforço ele fugiu. Chamamos a polícia, mudamos as fechaduras no dia seguinte e decidimos nunca mais esconder a chave do lado de fora. Ainda me sinto culpada por isso, mas estou aliviada que todos estamos bem. Meu conselho é sempre duvidar até da sua própria sombra. Nunca sabemos quando encontraremos algum doido por aí. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me chamo Pedro e sou natural de uma cidade pequena no sul do Peru. Como muitos, me cansei da vida por lá. Mal dava para o básico e com filhos pequenos para sustentar, precisei tomar uma decisão difícil: atravessar pelo México. Nunca pensei que seria fácil, mas também não imaginei que algo tão estranho aconteceria nessa viagem. Algo que ainda me deixa perturbado. Quando entrei em contato com o coiote, ele explicou que a travessia seria complicada, mas segura. Disse que éramos poucos e que com cuidado chegaríamos sem problemas. No grupo éramos 7, 3 homens, 2 mulheres e um jovem. Caminhamos por vários dias no deserto tentando evitar patrulhas e qualquer coisa que pudesse nos causar problemas. No começo tudo parecia bem. O coiote parecia saber o que fazia e, apesar do calor insuportável durante o dia e do frio que congelava à noite, continuávamos avançando. Depois de alguns dias de caminhada sem descanso, o coiote disse que faríamos uma pausa em um lugar onde poderíamos dormir por algumas horas e recuperar as forças. Eu não fazia ideia do que ele estava falando, mas ele nos guiou até uma casa velha, aparentemente abandonada no meio do nada. Parecia que ninguém passava por lá havia anos. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada e a porta quase caindo. Não sei porquê, mas desde o momento em que vi aquela casa, senti algo estranho. O lugar me incomodava, mas eu estava tão cansado que não disse nada. Entramos e por dentro era tão abandonado quanto por fora. Havia móveis velhos, como se alguém os tivesse deixado lá décadas atrás. Tudo estava coberto de poeira e o ar tinha aquele cheiro seco, como quando se entra em um lugar fechado há muito tempo. O coiote nos disse para nos acomodarmos onde quiséssemos e descansarmos, porque a próxima parte da viagem seria mais difícil. Sentei-me em um canto da sala e tentei relaxar, mas o ambiente era esquisito. O silêncio era pesado e a energia da casa parecia sufocante. No começo achei que fosse apenas o cansaço, mas um dos homens, o mais jovem, levantou-se e começou a andar pela casa dizendo que ouvia algo no corredor. Ninguém quis dizer nada. Eu o observei enquanto ele desaparecia no fundo do corredor, onde havia alguns quartos. Depois de alguns minutos, ele voltou com uma expressão que nunca vou esquecer. Ele disse que as portas, que estavam abertas quando entramos, agora estavam fechadas. Achamos que ele estava exagerando, mas na verdade, todos já tínhamos percebido algo estranho desde que chegamos. As 2 mulheres que estavam sentadas perto de uma janela disseram que ouviam passos no teto, mas o coiote disse que eram apenas animais e que não dessem atenção. A noite foi passando e eu não conseguia dormir. Todos pareciam desconfortáveis, se mexendo de um lado para o outro, sem conseguir descansar. Foi então que um dos homens, o mais idoso, comentou algo sobre as janelas. Ele disse que estavam lacradas. Fui até uma para verificar e ele tinha razão. As janelas não abriam. Era como se estivessem bloqueadas por algo do lado de fora, e isso começou a me deixar nervoso.
Então, não sei quem, encontrou uma porta trancada com um cadeado antigo. O menino insistiu em abri-la. O coiote não queria, mas com um pouco de força conseguiram arrombar o cadeado. Lá dentro havia um quarto pequeno com paredes cobertas de fotos antigas. Não eram fotos normais, eram imagens de grupos de pessoas como se fossem outros migrantes, todos posando em frente àquela mesma casa. O que nos deixou apavorados foi que em uma das fotos reconhecemos um dos homens que estava conosco. Não podia ser ele, porque a foto parecia ser de anos atrás, mas era idêntico. Ele ficou paralisado, sem conseguir dizer nada. O coiote nos disse que precisávamos sair dali imediatamente. Tentamos abrir a porta principal, mas ela não cedia, então forçamos as janelas até que uma se abriu. Saímos o mais rápido possível e caminhamos até o amanhecer. Quando chegamos a um lugar mais seguro, o coiote nos contou algo que nos deixou pensativos. Segundo ele, muitos grupos haviam relatado coisas estranhas naquele lugar, desde sombras até vozes, e sempre havia algo que os retinha. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas nunca vou esquecê-la. Às vezes, quando converso com outros que também cruzaram, me pergunto se alguém mais passou por lá e o que viveram. A única coisa que sei é que aquele lugar não era um refúgio. Era algo mais. Algo que não queria nos deixar partir tão facilmente. Eu gosto de dirigir à noite porque não há nada que eu odeie mais do que dirigir com trânsito. Atualmente moro em Long Island e o trânsito aqui é realmente insuportável. Meu irmão veio para estudar na Flórida e eu gosto de visitá-lo com frequência. É uma viagem longa e, dependendo do horário de saída, pode levar até 18 horas. Gosto de sair de Nova York bem cedo, por volta das 2 da manhã, para evitar as áreas de maior tráfego antes que as ruas fiquem movimentadas. Era uma quinta-feira, às 2 da manhã, quando saí de casa para pegar a estrada. Parei em uma loja para pegar meu café da manhã, sabendo que tinha uma longa e exaustiva viagem pela frente. A razão pela qual eu estava dirigindo em vez de voar era porque ficaria lá por um mês inteiro e não queria depender do meu irmão para me levar a todos os lugares que eu precisasse. Quando saí de Long Island, já passava das 3 da manhã. Depois disso, a viagem foi tranquila até Jersey. Por volta das 4 da manhã, comecei a sentir fome, então saí da L95 assim que vi uma placa indicando comida. Vi que havia um McDonald's e decidi tomar café da manhã lá. Não comi nada antes de sair de casa, porque quando acordo tão cedo, parece que meu cérebro demora algumas horas para perceber que estou com fome. Pelo menos comigo é assim. Segui as placas até lá, e agora eu estava em algum lugar aleatório em Jersey. Não havia iluminação pública lá, e parecia que eu estava no meio do nada. A única luz vinha dos faróis do meu carro. Quando cheguei ao estacionamento do McDonald's, algumas luzes estavam acesas, e havia um carro estacionado lá, então entrei no drive-thru. O menu estava iluminado, então pensei que estivesse aberto, mas fiquei olhando 1 minuto para o interfone e ninguém apareceu. Até disse com licença, mas nada. Peguei meu telefone e procurei informações sobre aquele McDonald's, e adivinhe só, ele só abria às 6 da manhã. De repente, 3 batidas na minha janela me fizeram quase pular do assento. Olhei para a direita e havia um homem do lado de fora da janela, sorrindo. Ele fez um gesto para que eu abaixasse a janela. Eu não me sentia confortável com isso, então a abaixei só um pouco, o suficiente para ouvir o que ele dizia. Ele disse que o local não estava aberto, e eu respondi que tinha acabado de descobrir isso. Então ele me contou que estava preso ali. Apontou para o outro carro no estacionamento e disse que a bateria havia acabado. Ele praticamente implorou para que eu o ajudasse a dar partida no carro dele. Eu disse que não tinha cabos de ligação.
mas ele falou para não me preocupar, pois ele tinha cabos no porta-malas. Olhei novamente para o carro dele, estacionado no canto perto da floresta, e disse: Ok. Eu acredito no karma, e sabia que teria um karma ruim se deixasse aquele homem preso ali, em uma situação em que eu pudesse ajudá-lo. Ele se afastou do meu carro para que eu pudesse estacionar próximo ao dele. Como ele estava estacionado de frente, fiz o mesmo para alinhar nossos capôs o mais próximo possível. Conectamos os cabos nos terminais correspondentes e eu liguei meu carro novamente. Esperamos 1 minuto e eu disse a ele para tentar ligar o carro. Ele demorou um pouco, mas quando tentou, o carro não ligou. Esperamos mais alguns minutos e ele tentou novamente. Ainda nada. Achei estranho, considerando que ele tinha acabado de dirigir o carro, a bateria não deveria precisar de tanto tempo para recarregar. O homem então pediu que eu esperasse um pouco enquanto ele se afastava e fazia uma ligação no celular. Se não me engano, ele começou a falar em francês. Eu não entendo francês, então nem tentei ouvir o que ele dizia. Quando ele voltou, disse que o amigo dele sugeriu esperar mais alguns minutos e tentar de novo. Eu concordei. Estava tentando fazer a coisa certa, mas também torcendo para que aquilo não demorasse muito mais. Mas a última coisa que eu esperava aconteceu. 2 caminhões aceleraram agressivamente para dentro do estacionamento, um de cada lado do prédio. Imediatamente percebi o que estava acontecendo. Soltei um droga enquanto tirava os cabos da minha bateria e fechava o capô rapidamente, mas já era tarde. Os 2 caminhões bloquearam meu carro, me prendendo ali. Tive que pensar rápido. Olhei para o homem que ainda estava sorrindo, mas agora o sorriso parecia muito mais sinistro e assustador. Aquele olhar foi tão perturbador que ficou gravado na minha mente. Tranquei meu carro com o controle remoto e corri para a floresta. Corri no escuro, cortando minhas canelas e tropeçando em coisas no chão. Finalmente tropecei em algo e decidi ficar ali, me encolhendo o máximo possível. Ouvi algumas vozes de homens gritando em francês na floresta. Estava apavorado, pois eles se aproximavam. Não sabia quantos eram nem se estavam armados, mas ouvi pelo menos 3 vozes. Depois de algum tempo, as vozes começaram a se afastar. Senti um alívio até ouvir o som do alarme do meu carro ao longe. Quando voltei ao estacionamento, meu carro estava sozinho. Os outros veículos tinham ido embora, mas a pior parte. Minha janela traseira estava quebrada e tudo dentro do carro havia sido roubado. Chamei a polícia, mas não conseguiram recuperar nada. Foi uma experiência aterrorizante e espero que essas pessoas recebam o que merecem. Meu nome é Breno. Quero contar uma experiência que nunca consegui esquecer. Era o ano de 1997 quando comecei a trabalhar como motorista em uma linha de ônibus que fazia várias rotas entre cidades. Meu primeiro dia de trabalho foi uma mistura de nervosismo e emoção. Os ônibus eram grandes e antigos, com aquele barulho característico do motor que ressoava nas ruas de paralelepípedos. Desde o início, meus colegas, muito supersticiosos, começaram a me contar histórias para me assustar. Especialmente sobre a rota que eu pegava muito cedo pela manhã, de uma cidadezinha até a capital de outro estado. Eles falavam sobre fantasmas que apareciam no caminho, de passageiros misteriosos que subiam e desapareciam sem deixar rastros. Naqueles anos não havia rodovias como as de hoje, apenas estradas vazias e às vezes perigosas. Uma manhã chuvosa tive que fazer a viagem normal. Era uma daquelas tempestades intensas, um verdadeiro pé d'água. Saí com poucos passageiros a bordo, apenas uma dezena de pessoas, e antes de partir falei com Deus, um hábito que adotei desde o primeiro dia, buscando uma espécie de proteção em cada viagem. O caminho era familiar,
e apesar da chuva, eu me sentia confiante. No entanto, conforme avançávamos, a tempestade se tornava mais intensa, com as gotas batendo no para-brisa. De repente, ao chegar a um desvio, algo muito estranho aconteceu. A escuridão da tempestade dificultava a visão, e de repente nos encontramos em um caminho de paralelepípedos que eu não reconhecia. No início pensei que tinha tomado um caminho errado, mas a estrada não se parecia em nada com o que eu já tinha visto nessa rota. Meu colega de viagem, visivelmente desconcertado, me perguntou o que estava acontecendo. A chuva era tão intensa que tive que parar o ônibus. Quando olhei para o relógio para verificar a hora, percebi que ele havia parado de funcionar, assim como o do meu colega. Tentando entender onde estávamos, decidimos que ele sairia para investigar. A vegetação densa cercava o caminho de pedras e batia nas janelas do ônibus. Abri a porta e, enquanto a chuva diminuía um pouco, ambos percebemos que estávamos em um lugar diferente. Meu colega sugeriu que voltássemos para tentar retornar à estrada, mas a chuva tornava a manobra quase impossível naquele trecho. Um dos passageiros se levantou e perguntou se havíamos chegado ao ponto, mas logo percebeu que estávamos perdidos. O relógio dele também não funcionava. Com a chuva diminuindo um pouco mais, decidi voltar lentamente até chegar a uma encruzilhada de caminhos de paralelepípedos. A tensão no ônibus era evidente. Os poucos passageiros que estavam acordados observavam com inquietação, enquanto eu tentava manobrar no terreno escorregadio. As luzes do ônibus mal penetravam a densa neblina que cercava o lugar, criando um ambiente ainda mais estranho. Ao longe, entre a névoa, vimos uma pequena casinha de madeira. Parecia ser a única construção em meio à vasta vegetação. Decidi parar o ônibus e caminhar até a casinha, acompanhado pelo meu colega. Os passageiros apenas nos observavam, alguns com rostos pálidos de medo. O terreno estava lamacento e senti um frio incomum, um frio que cheguei a pensar que iria travar meu joelho que tem pinos. Ao chegar à casinha vimos um homem idoso, fumando e se abanando com um chapéu, vestido de forma muito estranha com roupas de manga. "Ei, tudo bem?" eu disse. "Desculpe, você sabe onde fica a estrada? Estávamos indo bem, mas nos perdemos." O homem levantou a vista lentamente e com uma voz rouca nos perguntou de onde vínhamos. Ao mencionar o nome da cidade próxima, sua expressão mudou completamente. "Onde é isso?" perguntou, como se nunca tivesse ouvido falar desse lugar. Nós nos olhamos sem entender nada. "Saímos dessa cidade há pouco tempo", expliquei, tentando manter a calma. Mas ele insistiu que não havia nenhuma cidade próxima com esse nome, apenas outras localidades que não nos eram familiares. O homem nos olhava com receio e certa desconfiança. "Que roupas são essas que vocês estão usando?" perguntou, apontando para nossos uniformes da empresa de ônibus. Expliquei que trabalhávamos para uma linha de ônibus, mas ele parecia não entender. "O que é isso?" perguntou. Respondi que eram veículos de transporte de passageiros, descrevendo o melhor que podia, mas ele não conseguia entender do que estávamos falando. Mencionamos que nosso ônibus estava parado e queríamos voltar para a estrada. O homem nos respondeu que ali só havia caminhos e mato, não estradas. Agradecemos, embora nossas dúvidas só tivessem aumentado. Voltamos para o ônibus. A chuva havia diminuído um pouco mais, o que nos permitiu girar e voltar pelo mesmo caminho com certa dificuldade. O caminho de volta parecia eterno. Dirigi às cegas, concentrado em seguir o mesmo caminho por onde tínhamos vindo, até que senti o volante mais firme, sinal de que havíamos retornado à estrada. Alguns minutos depois, quando parei, um policial veio até nós perguntar sobre a sujeira que estava o ônibus e contei que havíamos nos perdido. Ele disse que parecia que tínhamos dirigido pelo mato e mencionei o nome do lugar onde havíamos estado. "Que lugar?" perguntou. "Aqui na frente havia uma localidade com esse nome, mas isso foi há muito tempo. Já não mora mais ninguém lá."
Voltei para o ônibus e seguimos nosso caminho. Foi como se eu tivesse me perdido no tempo. Até hoje continuo pensando nesse estranho acontecimento que muitos não acreditam ser real.